Algumas histórias são tão fortes que desafiam até o tempo. Se você acredita em milagres ou se precisa de esperança hoje, fique comigo até o final e siga este canal para mais histórias que tocam a alma. Naquela manhã nublada, o céu parecia carregar o mesmo peso que eu carregava no peito havia 10 anos. Desde o desaparecimento do Mateus, cada dia era um passo em falso entre a saudade e a dúvida. Ele simplesmente sumiu, sem despedida, sem explicação e sem corpo. A casa ficou silenciosa desde então, mas o quarto dele, eu nunca tive coragem de desmontar. As roupas ainda estavam lá, o violão encostado na parede e os cadernos da escola empilhados sobre a escrivaninha. Era como se o tempo tivesse parado ali, congelado no instante em que ele saiu e nunca voltou. Foi enquanto limpava uma velha cômoda que meus dedos encontraram algo familiar. Um terço, o terço dele, enrolado, com a corrente quebrada. Mas o crucifixo, intacto, liso, brilhoso, como se o tempo tivesse poupado só aquela parte. Segurei o terço como quem segura o próprio filho, e por um instante juro que senti o cheiro dele, aquela mistura de sabonete e grama molhada que só mãe reconhece. Sentei na beira da cama e ali fiquei. O silêncio do quarto parecia mais pesado do que nunca. Eu não sabia rezar direito fazia anos, mas fechei os olhos e disse o único nome que importava: Mateus. E foi só o começo. Eu não me lembrava da última vez que havia segurado aquele terço. Talvez antes do sumiço do Mateus, ou talvez depois, nos primeiros dias, quando a fé ainda tentava competir com o desespero. Mas ali, naquela tarde abafada e silenciosa, o objeto parecia outro, como se tivesse absorvido o tempo, a dor e até a ausência. Era mais que um símbolo. Era uma pergunta sem resposta. A cada conta entre os dedos, um mundo de lembranças se abria. Lembrei do dia em que ele recebeu aquele terço da avó, aos 9 anos, durante a primeira comunhão. Ele nem entendia direito o que significava, mas dizia que o crucifixo brilhava no escuro. Dormia com ele debaixo do travesseiro, e quando teve pesadelos, foi aquele terço que ele apertou nas mãos enquanto eu sentava na beira da cama e cantava baixo até ele dormir de novo. Mas agora, 10 anos depois, eu me perguntava: onde foi que eu perdi meu filho? Não foi só fisicamente, foi antes, devagar, em silêncio. Mateus foi se afastando. Primeiro vieram as respostas curtas, depois as portas fechadas, a mudança no olhar, um pedido de espaço que eu não soube ouvir. E eu, na minha ignorância de mãe que acha que sabe tudo, insisti em controlar, em proteger demais. Quando dei por mim, ele já estava distante, e logo depois, ele se foi. A culpa é uma companheira silenciosa e cruel. Ela não grita. Ela sussurra à noite quando o mundo dorme e te faz reviver cada erro, cada palavra dita com raiva, cada abraço negado. E agora, ali estava eu, de novo naquele quarto, com um terço na mão e um nó na garganta. Rezei, não por respostas, não por milagres. Rezei por perdão, porque talvez ele ainda sentisse meu amor onde quer que estivesse. Quando terminei a oração, olhei para o terço. Ele parecia mais leve. Ou será que era eu que, por um momento, respirei sem peso? A janela rangeu com o vento. Uma brisa leve entrou no quarto, e um quadro da parede, a última foto nossa juntos, caiu no chão. O vidro quebrou, mas a imagem estava intacta. Eu e ele sorrindo, braço no ombro. Ainda éramos um só. Levantei, peguei a foto e segurei firme. Aí sussurrei: se você ainda me ouve, filho, me mostra um sinal. E naquele instante, eu não sabia, mas ele já estava vindo. Naquela noite, dormi com o terço na mão. Não me lembro exatamente do momento em que adormeci. Só lembro da última imagem antes de fechar os olhos. A fotografia nossa, agora sem moldura, repousando sobre o criado mudo. Havia algo reconfortante naquele gesto. Como se, depois de anos, eu estivesse pronta para reencontrá-lo, ainda que fosse apenas em sonho. E foi. No sonho, eu estava na cozinha. A mesma cozinha onde ele fazia bagunça ao tentar fritar ovo. A mesa era a antiga, com o tampo descascado. E lá estava ele, em pé, encostado na geladeira, com o mesmo moletom cinza que usava no ensino médio. O cabelo levemente bagunçado, as mãos nos bolsos, e o sorriso, aquele sorriso torto, tímido, que só ele tinha. Mas ele não disse nada, só me olhava, um olhar profundo, direto,
como quem quer dizer algo importante, mas ainda não pode. Atrás dele, a janela mostrava um céu estranho, entre dia e noite, como se o tempo ali estivesse suspenso. Acordei com os olhos úmidos. O quarto estava escuro, mas o cheiro era diferente. Um aroma leve como pão fresco saindo do forno. Mateus amava quando eu fazia pão nos fins de semana. Era tradição. E mesmo com o forno desligado, o cheiro persistia. Levantei devagar, o coração acelerado, como se quisesse sair do peito. Fui até a cozinha buscando alguma explicação lógica, mas não havia pão, nem massa, nem nada. Apenas o vazio. E ainda assim, algo estava ali. Na manhã seguinte, enquanto varria a calçada, Dona Cida, minha vizinha da frente, se aproximou com a expressão aflita. Dona Vera, a senhora me desculpa perguntar, mas o Mateus está de volta? Parei. Olhei para ela com estranheza. Como assim? Ontem à noite, quase 11 horas, eu vi um rapaz muito parecido com ele, parado aqui do outro lado da rua, olhando para casa. Quando tentei chamar, ele já tinha sumido. Minha pele gelou. Olhei para o lugar que ela apontava. Nada, mas o chão parecia mais limpo, como se os passos dele tivessem passado por ali e levado parte da sujeira do mundo. Voltei para dentro em silêncio, com a respiração suspensa. Sentei na cama. O terço ainda estava ali, e pela primeira vez em muitos anos, pensei que talvez, só talvez, ele estivesse tentando voltar. Mas voltar de onde? O dia seguinte foi estranho. Um silêncio diferente tomou conta da casa. Não aquele silêncio pesado de sempre, feito de ausência e saudade. Era um silêncio leve, quase respeitoso, como se algo ou alguém estivesse ali, esperando. Voltei ao quarto do Mateus, sentei na cadeira da escrivaninha e comecei a abrir as gavetas uma por uma. Não sabia o que estava procurando. Talvez nada. Talvez só precisasse mexer na dor, tocar de novo o que ele deixou para me lembrar que não era invenção da minha cabeça. Foi na última gaveta, debaixo de um caderno de desenho, que encontrei o envelope. Velho, amarelado, com o meu nome escrito em letras um pouco tortas. Mãe, em letras maiúsculas, tremidas. Reconheci a caligrafia na hora. Era dele, do Mateus. Minhas mãos começaram a tremer. O coração disparou. Abri devagar, como se o papel fosse feito de vidro. A carta tinha poucas linhas, e cada palavra parecia carregada de um mundo que eu nunca soube que ele carregava. Mãe, desculpa se eu tô esquisito. Tem coisa dentro de mim que eu não sei explicar. Eu queria ser forte, mas tem dias que tudo pesa. A senhora não tem culpa, mas eu preciso de um tempo. Não tô indo embora com raiva. Só tô indo porque preciso respirar. Eu amo a senhora. Por favor, não me odeia. Mateus. Fiquei ali, com a carta no colo, sentindo a garganta se fechar. Não chorei na hora. Era uma dor silenciosa demais. Uma dor que só quem perdeu alguém em vida entende. Aquela carta devia ter sido escrita pouco antes dele desaparecer, e por alguma razão, nunca chegou até mim. Talvez ele tenha se arrependido de entregar. Talvez tenha escondido. Talvez tenha sido esse o sinal que ele queria me dar agora. O terço estava na cabeceira da cama. Peguei com cuidado, sentei no chão do quarto e comecei a rezar. Pela primeira vez, rezei com a dor exposta, sem vergonha. Rezei como mãe que sangra por dentro. Pedi perdão, não por algo que eu tenha feito de propósito, mas por tudo que não enxerguei. E foi durante aquela oração que senti algo, uma leveza no ar. Um calor suave no peito. Não era consolo, era presença. Como se pela primeira vez em anos Mateus estivesse ouvindo, ou respondendo. A carta não tinha sido lida no passado, mas agora ela era a ponte entre ele e eu, entre o silêncio dele e o meu arrependimento. Naquela noite dormi abraçada à carta. Deixei o terço repousar sobre a cômoda, ao lado da velha fotografia, e pedi em voz baixa, quase como um sussurro para o escuro: se você ainda me escuta, filho, me mostra. Só uma vez. Só para eu saber que você está em paz. Foi um sono leve e entrecortado. Sonhei com passos no corredor, com o som do chuveiro ligado, com o barulho do armário sendo aberto, tudo tão familiar, como se Mateus tivesse voltado para casa tarde da noite, como fazia quando adolescente, depois dos ensaios da banda da escola. Acordei antes do amanhecer. Uma luz suave filtrava pela cortina. Meu corpo, ainda meio adormecido, demorou a perceber. Algo estava fora do lugar. Virei o rosto. O terço não estava mais na cômoda. Sentei na cama confusa.
Olhei em volta, e então vi. Estava sobre o travesseiro de Mateus, estendido cuidadosamente, com o crucifixo voltado para cima, bem no centro, como ele fazia quando era criança, antes de dormir, dizendo que queria que Jesus protegesse os sonhos. Fiquei paralisada. Ninguém mais tinha entrado naquele quarto. Eu mesma havia deixado o terço na cômoda horas antes. Levantei devagar, como quem tem medo de espantar um espírito. Me aproximei. Toquei o terço com a ponta dos dedos. Estava morno, como se alguém o tivesse segurado até pouco tempo atrás. Um nó se formou na garganta. A realidade parecia escorrer entre os dedos. Nada mais fazia sentido. Ou talvez tudo começasse a fazer. Sentei no chão, em frente ao travesseiro. Com o terço nas mãos comecei a rezar. Não com as palavras decoradas da infância, mas com o coração rasgado de uma mãe que já perdeu a voz de tanto gritar por dentro. Enquanto rezava, senti um calor no ar. Leve, como um cobertor invisível cobrindo meus ombros. E uma frase ecoou dentro de mim. Não dita, não ouvida, mas sentida. Eu nunca fui embora de verdade, mãe. As lágrimas caíram sem esforço. Era como se a alma dele estivesse ali, repousando por instantes ao meu lado, tocando minha dor com ternura. Se você também acredita que o amor ultrapassa dimensões, curta esse vídeo. No dia seguinte, tomei uma decisão que vinha adiando há anos. Peguei o terço, dobrei a carta e fui até a paróquia onde Mateus havia feito a primeira comunhão, a mesma igreja onde o vi de terno pela primeira vez, envergonhado e sorridente, tentando esconder o nervosismo atrás dos óculos. Padre José ainda estava lá, mais velho, mais curvado, mas com aquele mesmo olhar firme e acolhedor. Quando me viu na porta, não perguntou nada. Apenas abriu os braços e disse: "Eu sabia que um dia você voltaria." Sentamos no fundo da capela, longe dos olhos, perto do silêncio. Tirei a carta da bolsa, coloquei o terço sobre os joelhos e desabei. Falei tudo: o sumiço, a culpa, o sonho, os sinais, a caixa no portão, a sensação de que ele ainda estava por perto, de que talvez ele nunca tivesse partido completamente. Padre José ouviu tudo em silêncio, com as mãos cruzadas sobre o colo. Quando terminei, ele respirou fundo e disse algo que me atravessou como uma lança suave. O amor de uma mãe é um chamado que a alma nunca esquece. Às vezes, os filhos se perdem no mundo, mas o coração deles ainda busca o caminho de volta. E às vezes, quando o corpo não consegue mais voltar, o espírito tenta. Por sonho, por toque, por sinal. Não duvide do que você sente. Eu chorei de novo, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém me disse que eu não estava louca, que talvez o impossível não fosse tão impossível assim. Antes de ir embora, ele me segurou pelo pulso e olhou nos meus olhos como se enxergasse mais do que eu mostrava. Quando ele estiver pronto, ele vai se mostrar. Mas você precisa continuar com fé, não com medo. Voltei para casa em silêncio, o coração batendo devagar, como quem espera um reencontro sem saber se será físico ou apenas espiritual. Recoloquei o terço no travesseiro e, antes de sair do quarto, olhei para trás. Se você voltar, Mateus, eu vou estar aqui. As palavras do padre ficaram ecoando dentro de mim por dias. Quando ele estiver pronto, ele vai se mostrar. Repetia isso como um mantra, tentando me manter firme entre o que era fé e o que poderia ser ilusão. Naquela noite demorei a dormir. O céu lá fora estava carregado e um trovão distante parecia anunciar algo que eu não sabia nomear. Deitei com o terço entre os dedos, sentindo cada conta como um pequeno pedaço do meu passado. Rezei em silêncio, sem pressa, como quem conta segredos para alguém que já morreu, ou que vive do outro lado do mundo. E então o sonho veio. Era a igreja, a mesma onde estive com Padre José. Os vitrais coloridos refletiam uma luz suave sobre os bancos vazios. Eu estava sentada na primeira fileira de cabeça baixa segurando o terço. O silêncio era absoluto, até que ouvi passos. Virei devagar e vi Mateus. Ele caminhava pelo corredor central, com a mesma calma de sempre, como se nunca tivesse partido. Estava mais velho. O rosto tinha marcas que eu não conhecia, mas os olhos eram os mesmos, profundos, doces, doloridos. Parou diante de mim e sentou no banco ao lado. Ficamos em silêncio por um tempo que parecia eterno. Eu queria tocá-lo, mas não conseguia.
como se nossas peles existissem em planos diferentes. Foi então que ele falou. A voz dele era serena, mas carregada de emoção. Baixa, como se temesse acordar alguém. Mãe, me espera mais um pouco. Eu tô voltando. Só preciso de mais um passo. Acordei com o coração aos pulos. O relógio no criado mudo marcava 3h33. Um número estranho. 3 vezes 3. O símbolo da Trindade. O mesmo número que Mateus rabiscava quando fazia desenhos infantis na parede. Sentei na cama, respiração curta. O quarto estava escuro, mas não vazio. Olhei para o terço. Estava em meu colo, exatamente como no sonho. E a luz da rua, filtrada pela janela, parecia tocar apenas o crucifixo, fazendo-o brilhar levemente. Não consegui dormir mais. Fiquei ali, em silêncio, com os olhos fechados, revivendo cada palavra dele. Só preciso de mais um passo. E pela primeira vez, não tive pressa. Depois daquele sonho, passei os dias esperando outro sinal, outro sussurro, um novo toque invisível. Mas o que veio foi o silêncio. Um silêncio que durou dias. Nenhum sonho, nenhum barulho de passos, nenhum cheiro de pão, nenhum sinal na vizinhança. A caixa do portão continuava ali, com o papel dobrado e o terço restaurado dentro. Mas fora isso, nada. Só o tempo se arrastando. A esperança que havia se reacendido com tanta força começou a murchar devagar, como flor esquecida ao sol. Comecei a questionar tudo. E se fosse apenas meu desejo me pregando peças? E se aquele sonho tivesse sido só isso? Um sonho. Mas tinha algo diferente desta vez. O silêncio que antes me feria, agora parecia ensinar. Ele não pesava como antes. Era um silêncio cheio, como se houvesse alguém me observando, me testando. O vazio do quarto não parecia tão frio. As paredes pareciam ouvir. O chão não rangia mais de solidão. E numa tarde, enquanto lavava a louça, ouvi uma frase ecoar dentro de mim. Não com voz, mas com força. Fé não é esperar sinais todos os dias. Fé é seguir mesmo quando tudo cala. Larguei o pano, sentei na mesa e fechei os olhos. Peguei o terço com mãos firmes. E ali, pela primeira vez, rezei sem pedir, sem esperar, só agradecendo. Agradeci por ele ter sido meu filho, por cada risada, cada briga, cada música desafinada que ele tocava. Agradeci até pelo sumiço, porque de alguma forma torta e dolorosa, ele me ensinou mais com a ausência do que com a presença. Naquele dia, a oração não foi um pedido, foi um reencontro. Comigo, com a mãe que eu era, com a mulher que ele deixou para trás e que agora precisava se encontrar para recebê-lo de volta, de qualquer forma que fosse. Foi aí que entendi. O silêncio não era o fim, era o preparo. Era uma quinta-feira, fim de tarde. O céu estava acinzentado, mas não chovia. A casa estava em paz, daquelas raras tardes em que o mundo parece respeitar a sua dor. Terminei de arrumar o quarto do Mateus, como fazia de tempos em tempos. Endireitei o travesseiro, alinhei o terço sobre ele com cuidado e repousei a carta dobrada dentro da Bíblia aberta no Salmo 91, o preferido dele. Sentei na poltrona da sala, sem fazer nada, nem ler, nem rezar. Só esperar. Então, ouvi 3 batidas no portão, secas, precisas, como quem sabe que está sendo esperado. Meu corpo congelou. O coração disparou como se quisesse sair do peito. Levantei devagar, sem fazer barulho, como se o som dos meus passos pudesse espantar o milagre. Fui até a janela da frente. Olhei pela fresta da cortina. Ninguém. Abri a porta devagar, respiração suspensa. O vento soprou forte, levantando as folhas da calçada. O portão, fechado. A rua, deserta. Mas ali, encostada no batente de entrada, repousava uma pequena caixa de madeira escura. Simples, rústica, com meu nome escrito à mão na tampa, Vera. As pernas bambearam. Me ajoelhei no chão. Peguei a caixa com delicadeza. Estava leve, mas firme como se carregasse algo mais do que o conteúdo físico. Entrei, fechei a porta e sentei no sofá. Abri. Dentro, o terço. O mesmo. A corrente estava restaurada, inteira, polida, brilhando como nova. Mas era ele. O crucifixo com o pequeno risco na parte de trás, a medalhinha da Virgem colada com fita. Impossível não reconhecer. E junto dele, um bilhete. Papel branco. Letra conhecida. Me perdoa pelo tempo. Eu tô mais perto do que você imagina. Eu te amo, mãe. M.
As lágrimas vieram sem esforço. Era a letra dele. A letra de anos atrás, agora mais firme, mais madura, mas ainda dele. Apertei o papel contra o peito. Depois, o terço. E ali, no meio da sala, sozinha e ajoelhada, chorei como nunca havia chorado. De alívio, de confirmação, de reencontro. O que quer que estivesse acontecendo era real. Desde a chegada da caixa, o tempo pareceu mudar. Os dias ficaram mais lentos, como se a realidade estivesse esperando algo acontecer. Eu não contei para ninguém, nem para minha irmã, nem para a dona Cida, nem mesmo para o padre José. Era como se aquele momento, aquele presente, pertencesse só a mim e a ele. Coloquei o terço restaurado de volta no travesseiro dele, bem no centro, como fazia antigamente quando ele estava doente. Era um gesto simples, quase automático, mas dessa vez significava muito mais. Era um sinal de que eu acreditava, que eu estava pronta, que ele podia voltar, do jeito que fosse. As noites se tornaram rituais. Acendia uma vela no quarto, deixava a porta entreaberta e rezava em voz baixa, não mais com angústia, mas com acolhimento. Era como se eu estivesse preparando a casa, não para um hóspede, mas para alguém que sempre pertenceu ali. A carta dele, com o "me perdoa pelo tempo", ficou dentro da minha Bíblia. Lia todos os dias, como quem lê um salmo sagrado. Cada palavra pesava diferente a cada leitura. Às vezes soava como desculpa, outras vezes como pedido de ajuda. Mas sempre, como amor. Comecei a perceber outras mudanças, coisas pequenas. A lâmpada do quarto dele, que vivia piscando, parou de falhar. O rádio antigo tocou 2 vezes a música que ele mais ouvia com o pai. E um dia, ao varrer o quintal, encontrei um chaveiro que era dele. Aquele com o símbolo do time que ele torcia, no meio da terra, sob a mangueira. Eu havia procurado aquele chaveiro por anos. Mas ele estava ali, como se tivesse acabado de cair. A cada dia algo novo me dizia, ele está voltando. Mas como? O corpo? A alma? A presença? Comecei a entender que talvez eu nunca tivesse a resposta, mas isso não me impedia de esperar. Não com ansiedade, mas com fé. E fé é espera em silêncio, com os olhos abertos, com o coração firme. E o coração já sabia. Mateus estava por perto. Foi numa tarde comum, o tipo de tarde que ninguém lembraria. Céu cinza, leve garoa no telhado, silêncio dentro de casa. Eu estava na cozinha, preparando café. A chaleira apitava devagar, e o rádio, que eu nem lembrava de ter ligado, tocava aquela música antiga, que ele ouvia escondido quando adolescente. Aquelas letras simples, bobas, que ele dizia entender com o coração. Deixei o café no fogo baixo e fui até o quarto dele. A porta estava entreaberta. Uma luz suave atravessava a janela, iluminando o travesseiro onde o terço descansava. A vela que eu acendera na noite anterior ainda tinha um restinho de cera queimando. Entrei devagar. Foi quando ouvi. Mãe, uma palavra, baixa, mas clara, mais nítida do que qualquer som que eu já ouvi. Congelei. A pele arrepiou inteira. O corpo não se mexia. Apenas os olhos buscavam em cada canto do quarto a origem daquela voz. E então eu vi. Não sei explicar como. Mateus estava ali, de pé, no canto do quarto, encostado na parede. Vestia uma camisa clara, calça jeans simples, o cabelo mais comprido, um pouco mais magro, mas os olhos, aqueles olhos, era ele. Eu quis correr, gritar, abraçar, mas o corpo ficou estático. Só o coração se lançou. Ele sorriu, aquele sorriso de canto, e disse com suavidade, "Eu tô aqui, mãe, só por um instante." As lágrimas caíam sem esforço. Eu estendi a mão. Ele estendeu a dele. E por um momento que durou uma eternidade, nossas mãos se tocaram. Não sei se era físico, não sei se era espiritual. Não importa. Naquele toque, ele me devolveu tudo que o tempo tinha tirado. Sussurrei, "Eu te perdoo. Eu sempre te perdoei." Ele assentiu. E então, com um último olhar, disse, "Agora posso ir em paz." E desapareceu. Sem luz, sem fumaça, sem som. Ficou apenas o silêncio e a paz. Desde aquele dia, nunca mais vi Mateus da mesma forma. Não fisicamente, não com os olhos, mas em tudo. No silêncio do quarto, no som da chaleira, no cheiro súbito de pão fresco que invade a casa sem explicação. Nas músicas que tocam quando mais preciso. Nos sonhos suaves,
onde ele me olha de longe, mas não precisa mais falar. Depois do reencontro, minha vida não voltou ao que era. Nem tentei. Porque agora eu entendo, ele não voltou para ficar. Ele voltou para me libertar. Libertar do peso, da culpa, da espera cheia de dor. Hoje, o quarto dele está como sempre foi, mas agora é um lugar de paz. A vela que acendo toda noite não é mais para chamar, é para agradecer. O terço está ali, ao lado da foto, e todas as noites eu o seguro com calma, como quem segura uma mão invisível, mas presente, e rezo, não por milagres, não por sinais. Rezo para manter viva a única coisa que nem o tempo, nem a morte, nem a distância conseguiu apagar: o amor. Porque foi o amor que o trouxe de volta. Foi o amor que permitiu o reencontro. E é o amor que o mantém aqui, de algum jeito. Sei que muitos não vão acreditar. Alguns vão dizer que foi sonho, imaginação, carência ou loucura. Não me importa. O que vivi não precisa de explicação. Precisa apenas de fé. Então, se você sente falta de alguém, se guarda uma ausência do tamanho do mundo, se o silêncio te abraça à noite, escute com o coração. Às vezes, quem você ama está mais perto do que você imagina. E se vier um sinal, não ignore. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o amor nunca parte. E comente. A fé não precisa de provas, precisa de amor.